Nosso bom Deus e Pai, nesta manhã estamos em Tua presença. És Tu que estás aqui neste lugar, és Tu o único que és Deus, o Senhor, o conhecedor de todas as coisas. E nós estamos diante de Ti e nos apresentamos diante da Tua face. Reconhecemos a Tua grandeza. Sabemos que Tu és Deus e não há outro além de Ti. Sabemos que Tu sabes tudo. E também sabemos que Tu és Deus que transformas tudo. Tu és aquele que tens o poder de mudar, de modificar, de nos tornar-nos cada vez mais parecidos com aquilo que Tu queres que nós sejamos. E afinal de contas, Tu queres que nós sejamos como Tu és. Porque Tu nos criaste à Tua imagem e à Tua semelhança. E apesar dessa imagem e semelhança ter sido manchada pela desobediência e rebelião, e ainda hoje até pela indiferença e apatia e pela forma como nós tantas vezes distorcemos ou estamos de costas voltadas para a Tua revelação e manifestação, nós sabemos que esta é a manhã na qual Tu queres continuar a realizar em nós o Teu querer. De tal maneira que nós nos tornemos, pelo Teu poder, única e exclusivamente, naquilo que Tu queres que nós sejamos, e que nisso nós possamos refletir a Tua glória. Nesta manhã eu confesso que nós apenas temos possibilidade de transmitirmos alguma informação, mas Tu és o Deus que podes e queres provocar transformação. E ela é apenas possível apenas através do toque que Tu realizas em nós. No nome de Jesus nós Te pedimos para que sejamos receptivos, sensíveis a esse toque em nosso coração, nas nossas mentes, no nosso corpo, na nossa alma, em todo o nosso ser. E que o Teu nome seja honrado e glorificado, a que nós contemplemos a Tua glória nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Nesta manhã eu desejava falar acerca de conhecer Deus. E ao contrário daquilo que costuma acontecer, eu vou começar por ler uma introdução de uma mensagem, de uma exposição de 1855, de um grande pregador chamado Spurgeon. Esse pregador é conhecido como sendo o príncipe dos pregadores. Eu vou ler. Alguém disse que o estudo adequado da humanidade é o homem. Não pretendo opor-me à ideia, mas creio que é igualmente certo que o estudo adequado do eleito de Deus é Deus. O estudo adequado de um cristão é a divindade. A ciência mais elevada, a especulação mais sublime, a filosofia mais poderosa que alguma vez poderá prender a atenção de um filho de Deus é um nome, a pessoa, a obra, os atos e a existência do grande Deus, a quem chamamos de Pai. Há algo de extremamente benéfico para a mente numa contemplação da divindade. Trata-se de um assunto tão vasto
que todos os nossos pensamentos se perdem na sua imensidade. Tão profundo que a nossa vaidade mergulha na sua infinidade. Outros assuntos poderemos nós compreender e tratar. Neles experimentamos um certo contentamento próprio e avançamos com o pensamento de que eu sou, de facto, sábio. Mas quando chegamos a esta ciência, ela mostra, ou ela é mestra, e descobrimos que a nossa sonda não consegue atingir toda a sua profundidade. E que os nossos olhos de águia não podem descortinar a sua altura. Afastamo-nos com a sensação de que o homem vão pretendia ser sábio, mas não passa de um burro selvagem. E com a solene exclamação, estou simplesmente desatualizado e não sei nada. Nenhum tema de contemplação tenderia mais a humilhar a mente do que o pensar em Deus. Mas se por um lado o assunto humilha a mente, expande-a também. A pessoa que pensa muitas vezes em Deus terá uma mente mais ampla do que a daquele que se limita a caminhar pesadamente à volta deste globo apertado. O estudo mais excelente para expandir a alma é a ciência de Cristo, o crucificado, e o conhecimento da divindade na gloriosa Trindade. Nada alargará tanto o intelecto, nada engrandecerá tanto a alma, como uma investigação dedicada, honesta e constante do grande tema da divindade. E embora humilhe e expanda, este assunto é profundamente consolador. Oh sim, há na contemplação de Cristo um unguento para cada ferida. Na meditação sobre o Pai, há um sossego para cada mágoa. E na influência do Espírito Santo, há um bálsamo para cada chaga. Quer perder a sua tristeza? Quer afogar os seus cuidados? Então vá, mergulhe no mais profundo mar da divindade. Deixe-se perder na sua imensidade e sairá como de uma cadeira de repouso, refrescado e revigorado. Não conheço nada que possa de tal modo confortar a alma, acalmar as grandes vagas de tristeza e dor e apaziguar os ventos da tribulação, como uma meditação profunda sobre o tema da divindade. Eu não conseguiria, e por aí eu decidi buscar este texto, que é um texto longe no tempo, em 1855, mas é um texto profundamente atual. Eu, pessoalmente, considero que textos como este vale a pena partilhar no Facebook. Então não quero fazer divulgação do meu, mas já lá está. E, portanto, se os irmãos, não é para fazerem um favor a mim, nem ao Spurgeon, que já partiu, nem sequer a Deus. Mas se quiserem partilhar com a capa do livro, que é este livro, Conhecendo Deus, de J.I. Packer, e já agora por falar nisso, o livro acerca do cristão ateu, eu já li e recomendo a leitura dele. E agora não vou abrir porque daria algum tempo,
a eu encontrar, mas há um cartaz que recentemente suscitou muito a minha atenção e curiosidade e que se encontra ali na zona de Loures, na Rotunda, daqueles grandes placares. E ele faz uma pergunta muito pertinente que eu tirei uma cópia e eu esqueci-me de colocar. Foi mesmo uma falha, porque era para colocar, e a pergunta é muito simples. Se acreditas em Deus, por que é que tu vives como se Ele não existisse? Pergunta provocadora. Mas nesta manhã o meu interesse e todas aquelas imagens que nós vimos antes são imagens que falam acerca do profundo anseio que existe na alma de cada um de nós. Eu gostaria de ter todo o tempo, todo o dia, mas francamente o dia não chegaria. Mas eu quero dizer-vos que há uma boa notícia para todos nós. Vamos ter toda a eternidade para nós nos aprofundarmos no conhecimento daquele que é o único que merece toda a nossa atenção, toda a nossa atenção, toda a nossa dedicação, porque é nele que nós nos descobrimos. É nele que nós percebemos o quão insignificantes nós somos. Mas é também nele que nós nos guindamos. Ou melhor dizemos, somos guindados às maiores alturas e percebemos o quão grandes nós fomos, porque fomos criados por um Deus que é um Deus imenso, que nós não podemos esgotar. E nós só crescemos e nos desenvolvemos quando nós conhecemos acerca de Deus. Não apenas, e como eu orava, não apenas tendo informações acerca de Deus. Não apenas escutando e ouvindo acerca de dados que não podem ser estatísticos, mas informações que nós podemos receber acerca de quem Deus Ele é. Mas antes e acima de tudo mais, num relacionamento pessoal com aquele que é o nosso Criador e deixando que Ele toque a nossa vida. Porque as informações enchem o nosso cérebro. Os sentimentos podem, de alguma maneira, povoar os nossos corações, mas o toque de Deus nas nossas vidas opera mudança e transformação, de tal maneira que não apenas nós saibamos, mas nós a experimentamos na nossa vida e resistimos a toda a mentira que procura nos roubar daquilo para o qual nós fomos criados. E nós não fomos criados para aquilo que Deus criou. Nós fomos criados para o Deus que criou todas as coisas. E esta é uma verdade insufismável das Sagradas Escrituras. Poderá até ser que nós nos iniciamos na fé, experimentando e gozando e de alguma forma saboreando as coisas que Deus Ele tem preparado para que nós possamos usufruir, para que nós possamos saborear, para que nós nos possamos deleitar. Mas que todas essas coisas não ensombrem nem substituam, antes pelo contrário inflamem a nossa alma e o nosso coração. Para que nós conheçamos o Deus que está, não apenas nas coisas, mas está acima de todas elas. Porque nós fomos criados não apenas para nos esgotarmos nas coisas que existem, porque elas não vão saciar a nossa existência. E mais quero dizer nesta manhã, que nem tão pouco a nossa existência terrena nos vai dar a possibilidade de nos guindarmos a tão largos horizontes para os quais nós estamos vocacionados. E eu confesso que quero viver aqui nesta terra tantos dias, tantas semanas, tantos meses, tantos anos, quantos Deus Ele quiser. Mas também quero vos dizer que o mais que nós podemos conseguir aqui nesta terra, nesta existência finita e efêmera que Deus nos concede, o mais elevado não apenas sentimento, mas desejo, é que esta vida nesta terra nos leve, apesar de todas as circunstâncias que tantas vezes nos amarram àquilo que nós temos e àquilo que nós conhecemos aqui, mas que de alguma forma também nos libertem
também de alguma forma ampliem as nossas asas. Também de alguma forma agudizem o nosso olhar, de tal maneira que nós saibamos que quando nós deixarmos este lugar, nós estaremos a caminho de um encontro que acontecerá instantaneamente com aquele de quem nós somos por criação e aquele a quem nós pertencemos e somos propriedade exclusiva por redenção. Porque nesta terra apenas nós estamos a ser de alguma forma estimulados, apenas o nosso apetite está a ser agudizado, apenas nós estamos a ser incentivados para o grande encontro que resume aquilo que é o sentido e o propósito da nossa existência, porque é ali que nós verificaremos aquilo para o qual nós fomos criados e aquilo em que consiste a nossa essência e a nossa existência. Contemplarmos a beleza de Deus. E quero dizer ainda nesta manhã que os nossos cursos podem ser muito importantes. Os diplomas que porventura alguns de nós penduram no escritório onde nós trabalhamos podem ser de alguma forma algo que traduz um pouco acerca do nosso percurso e de alguma forma até nos enche de alguma satisfação. Poderemos considerar que os cargos que nós ocupamos nos lugares onde nós trabalhamos, independentemente do que quer que ele seja, que de alguma maneira até nos enchem de algum sentido de realização, poderá até ser que algumas das posses que nós temos e dos bens que muitas das vezes nós não apenas utilizamos, mas até porventura de uma forma totalmente errada exibimos, que de alguma forma isso traduz o valor que nós temos. Mas eu quero vos dizer que esse encontro, que não é apenas um encontro que Deus tem reservado e adiado para a eternidade, mas é um encontro que começa agora, apesar de ser em função de alguém que para nós não é visível nos olhos físicos, mas é sensível ao mais íntimo do nosso ser e na nossa alma. E nós não levaremos os nossos, não levaremos agora falhou-me o termo, não levaremos os nossos diplomas, não levaremos os nossos galões, não levaremos as nossas posses, mas aquilo que nós levaremos será o conhecimento que aqui e agora nós temos de Deus no nosso homem interior, que se manifesta no nosso dia a dia, e a grande expectativa de que nós o iremos encontrar, e essa é a nossa grande bem-aventurança. Talvez porventura algumas vezes temos dificuldade em viver nessa expectativa. Algumas vezes eu reconheço que estou por demasiado agarrado. Porventura também poderemos dizer, como o apóstolo Paulo, se porventura é melhor eu ficar para servir-vos de consolo ou de ânimo e de incentivo na fé, então eu prefiro ficar. Mas é melhor estar com Cristo do que nós estarmos aqui ainda porventura longe dessa dimensão de plenitude que nós vamos ter quando chegarmos à sua presença e à sua glória. Mas aquilo que nesta manhã eu quero deixar e eu quero transmitir em que enquanto nós vivemos aqui, há uma maneira diferente de nós vivermos. Não vivermos como que num labirinto à procura de algo que nós não sabemos onde está. Não a vivermos em função de uma luta da qual nós não podemos sair vencedores por nós próprios. Não vivermos em função de uma ignorância que porventura nos tolhe o olhar. Não vivermos em função das vozes dissonantes que nós encontramos na multiforme manifestação religiosa e de espiritualidade que nós temos nos nossos dias e nós podemos verificar ao longo da história. Deus não nos deixou na ignorância. O desejo, se nós porventura poderemos ter desejo e devemos ter desejo, esse desejo não é mais do que o reflexo da vontade e do propósito de Deus em se tornar conhecido. E Deus não nos entregou às nossas especulações para que nós saibamos quem Ele é. Ele mesmo se deu a conhecer para que nós saibamos. E quero dizer nesta manhã que conforme se encontra
no breve catecismo de Westminster, na pergunta 1, qual é o fim? E eu vou voltar a repetir. Qual é o fim principal do homem? Esta é a primeira pergunta deste catecismo. Qual é o fim principal de cada um de nós? Qual é o fim principal do Manel e da Joana? Qual é o fim principal do Eduardo ou do Isaac? E eu coloco aqui qual é o fim principal de Samuel Pinheiro. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E nada nesta terra excede este fim principal. Nesta manhã, porventura, alguns de nós poderão estar a tentar satisfazer o seu desejo, a sua sede, aquilo que eles sentem interiormente, com muitas outras situações. Mas aquilo que a palavra de Deus nos mostra é que o fim principal para o qual nós fomos criados é para glorificarmos a Deus. E não há outra possibilidade de nós glorificarmos a Deus senão apenas no conhecimento pessoal, íntimo, individual de cada um de nós. E nós existimos como igreja para nos motivarmos, para nos incitarmos, para nos estimularmos, para nos empurrarmos, para nos carregarmos, para nos ampararmos uns aos outros, nesse conhecimento que ultrapassa o conhecimento de toda a ciência, de toda a técnica, de toda a filosofia, de toda a arte, de toda a literatura, é o conhecimento de Deus. E na pergunta 4 deste breve catecismo, a pergunta é: quem é Deus? E a resposta simples, objetiva, baseada no texto da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, é que Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável, em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Tudo isto palavras apenas. Palavras que transmitem uma grandeza, uma dimensão, que não é a dimensão de uma coisa. As imagens anteriores que eu mostrei falam acerca daquilo que o homem tem procurado na sua busca incessante, na sua sede. Porque toda a religiosidade, eu digo-vos mais, até Fátima, até aqueles que se rastejam pelo chão, até aqueles que percorrem quilómetros ao ponto de ferirem o seu próprio corpo, por detrás daquelas manifestações há um anseio, há um desejo, que nós não temos que julgar nem de classificar, mas existe um anseio profundo no ser humano, o ser humano de se encontrar com aquele que é a sua fonte, aquele do qual, ou seja, aquele que é no fundo o seu útero, aquele que é o Deus que o trouxe à existência. E o homem busca incessantemente. Porventura, por outro lado, também é uma manifestação, muitas das vezes, de oposição, de rebeldia. Todas aquelas imagens falavam acerca de ideias, de concepções, de pensamentos, de projeções acerca de quem porventura Deus seja, desde a situação até de confundir Deus com o que é material, com aquilo que é uma pedra preciosa, com aquilo que é um cristal, como nós hoje vemos tanto nos nossos dias, como se fosse uma energia positiva. Eu quero-vos dizer que isso que revela esse anseio, essa sede, essa busca, esse pensamento, ele é superado pela própria revelação que Deus nos dá de si mesmo, através da sua palavra. Deus quer que nós o conheçamos, mas Deus quer que nós o conheçamos em espírito e em verdade. Deus quer que nós o conheçamos por experiência própria e não por intermédio de outra pessoa.
Deus quer que nós o conhecemos não por nossa divagação ou especulação. Deus quer que nós o conheçamos através do nosso encontro pessoal com Ele. Deus não quer que nós o conheçamos porque ouvimos outros falar dele. Deus não quer que nós o conheçamos apenas porque um pregador usa como tema conhecer Deus. Deus quer que nós o conheçamos porque Ele é Deus e Ele quer dar-se a conhecer a cada um de nós pessoalmente. Todos nós podemos ser usados por Deus para de alguma maneira intermediarmos, para de alguma maneira estimularmos, para de alguma maneira incentivarmos, para de alguma maneira provocarmos e indicarmos que Deus Ele se dá a conhecer e Deus nos fala. E fala de uma forma clara. Eu quero vos dizer que eu pessoalmente, e Deus permita que isso aconteça, até morrer, eu vou acreditar naquilo que a Bíblia diz. Que apesar de haver textos difíceis de entender, que alguns torcem para a sua própria condenação e perdição, a Bíblia é clara. A Bíblia é clara. A Bíblia é simples. Removamos da nossa cabeça a ideia de que não há possibilidade de que o homem entenda aquilo que Deus diz, porque Deus não apenas nos dá a Bíblia, Deus dá-nos o seu Espírito. E Deus não nos deu uma charada na Bíblia para nós tentarmos descobri-la por meio de exercícios intelectuais e até exegéticos complicadíssimos. Deus Ele se encarrega de ser mais claro, com a mais clareza da mais clara, água límpida e cristalina. Eu sou Deus e não há outro além de mim. Eu sou o Senhor Criador dos céus e da terra. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Há um só mediador entre Deus e os homens. Só há uma forma pela qual vocês podem ser salvos, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. E esse nome é Jesus. E chamarás o seu nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E chamarás o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Meus irmãos, queremos algo mais. Eu pertenço a uma... Não pertenço a essa geração, já sou de uma geração posterior. Mas dou graças a Deus por ter conhecido uma geração de gente iletrada. Iletrada. Eu dou graças a Deus de conhecer uma geração de gente analfabeta. De gente que até pensava e tinha receio de que eu fosse para a faculdade, porque podia perder a fé. Deus não promove o analfabetismo. Deus nos incentiva. E quero dizer mais. Eu sou um leitor inveterado e procuro ler e só tenho pena de não poder ler mais. Mas eu quero vos dizer uma coisa. A cada livro que eu leio, cresce a minha profunda admiração, o meu profundo respeito, a minha profunda adoração, a minha adoração e o meu louvor pelo livro dos livros, do autor dos autores, do Senhor da vida, porque cada livro não chega a ser um balbuciar daquilo que Deus nos diz através da sua palavra. E eu quero vos dizer que gente indouta não tinha pisado algumas vezes nem sequer os primeiros anos daquilo que hoje nós chamamos de primeiro ciclo e que naquela altura era a instrução primária. Algumas pessoas tinham dificuldade em juntar as letras, quero vos dizer, e confesso isso, que como jovem algumas vezes com uma atitude até de alguma superioridade, custava-me a ouvir alguns ler alguns textos da Bíblia, também eram os tropeções que eles davam na leitura que estavam a fazer. Mas eu quero vos dizer que eles podiam tropeçar na leitura e na articulação das sílabas ou das consoantes e das vogais, mas havia uma coisa em que eles não tropeçavam. Era na fé do conhecimento. E eu não estou a promover a ignorância, nem a falta de conhecimento, nem a falta de estudo. Eu só estou a dizer que aqueles que não tiveram estudo por razões de ordem circunstancial da sociedade, eles não estão impedidos de... E é isto que me dá ganas. Eles não estão impedidos de conhecer
Aquela que é a revelação da mente suprema, que não é um gênio, não é a maior, é incomparável, é aquela que não pode, não tem, e nós nunca vamos conseguir alcançá-la, mas Ele é de tal maneira inteligente, de tal maneira omnisciente, que Ele sabe como usar a língua portuguesa, ou a língua hebraica, ou a língua inglesa, e revelou um livro escrito desde do aramaico e do hebraico até ao grego, mas suficientemente ao alcance de ser traduzido em todas as línguas, para que todas, em todas as culturas, em todas as línguas, possam saber que Ele é Deus, possam se regozijar nele, que é Deus. O tabernáculo que nós temos nesta terra feito de pó, ele está sujeito aos constrangimentos, e a palavra de Deus diz que ele está sujeito até à degradação, que ele está sujeito a se corromper, a perder as suas qualidades e as suas capacidades. Mas eu quero vos dizer que no Espírito, o conhecimento de Deus não sofre, porque no homem interior nós somos renovados. E nesta manhã o apelo do Espírito Santo é: vem e conhece o Deus que te criou. E o Deus que quer ser o teu Salvador e o teu Senhor, aquele que te lança a mão para te arrancar, não importa de onde tu te encontras e em que circunstância, mas que tu saibas por experiência própria de que Ele é Deus. De que Ele é Deus. Já não vou pedir desculpa por gritar, mas pronto. Não há. Irmãos, conhecem alguma coisa que seja mais deslumbrante, mais apaixonante, mais extraordinário? Não há. Conhecer Deus. Conhecer Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus em Jeremias, e eu precisava de mais tanto tempo quanto aquele que eu gastei e o dobro em cima. A palavra de Deus, eu vou então ser um bocado mais rápido, está bem? Perdoem-me. Em Jeremias, no capítulo 9, versículos 23 e 24, e eu vou usar duas declarações proféticas. E aquilo que nós encontramos em Jeremias, neste capítulo 9, versículos 23 e 24, diz: assim diz o Senhor. Meus irmãos, os homens podem não acreditar. Os homens podem duvidar. Os homens podem até, de alguma maneira, terem uma atitude sobranceira, provocatória, altaneira, e até de alguma forma provocar até algum tipo de serem assintosos naquilo que possam dizer. Há alguma coisa que eles não podem negar. É que a Bíblia diz o que diz. E Deus não vai retirar uma vírgula daquilo que disse só por causa de alguns empertigados. É chocante aquilo que eu li acerca de Spurgeon, de alguns que se acham tão sábios em tantos conhecimentos, e até são. Ao pé deles eu sinto mais do que um pigmeu. Porque eles sabem de coisas que eu, ainda hoje, não é preciso muitos alunos meus, que sabem mais do que eu em relação a situações, até já parece que nasceram ensinados. Nunca pegaram nos programas, eu ando lá à procura deles e eles dizem: ó, professor, está ali. Olha, ó, professor, olha, mas está ali. Ó, professor, mas faça desta maneira. Eu disse: pá, mas onde é que ele aprendeu? Parece que já trouxe aquilo com ele. Mas meus irmãos sabem o que é que ele dizia? Diante do tema e do assunto de Deus, os sábios são como burros selvagens. E apenas chegam à conclusão de que, se querem ser humildes, que sabem que nada sabem, e que precisam de sentar humildemente aos pés daquele que lhes pode ensinar. E para nós sermos ensinados por Deus, esta é a característica, a atitude e o atributo que nós vamos ter, a da humildade, para que Deus nos ensine. Jeremias diz: assim diz o Senhor. Não é assim diz o profeta Jeremias. Não é assim diz a cultura e a espiritualidade do povo judeu e hebraico. Não é assim diz a nossa tradição. Não é assim diz o concílio dos nossos entendidos acerca de divindades. Não. Todas essas palavras podem merecer algum do nosso respeito, ou até de alguma forma, até do nosso interesse de conhecimento. Mas há uma palavra que sobrepuja todas as outras palavras. E a palavra na Escritura é: assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto:
em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Diz o Senhor. Diante daquilo que nós vemos ainda nos nossos dias, diante dos nossos olhos, aquilo que muitas das vezes nos confrange e nos constrange, aquilo que a palavra de Deus diz, mas o que se gloriar. Meus irmãos, eu acho interessante que Deus não nos veda, que Deus não nos impede, que Deus não nos cerceia, que Deus não nos coloca um obstáculo para que nós não nos gloriemos, mas tenhamos cuidado naquilo em que nós nos gloriamos. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Esta é a glória das glórias, esta é a glória inexcedível, porque não é a glória que nós criamos para nós próprios, é a glória que nós recebemos do próprio Deus que se dá a conhecer, para que nós nos gloriemos nisto, em conhecermos a Deus, em sabermos que Ele é o Senhor. E eu quero vos dizer que diante desta declaração do Altíssimo, o catedrático da faculdade, o Einstein do laboratório de física, o coordenador dos trabalhos de investigação do CERN ou de qualquer outro projeto de investigação, estão no mesmo plano de igualdade com a pessoa mais simples, que nós chamamos de simples, aquela pessoa que porventura é menos entendida em todas as ciências dos homens, mas que se pode gloriar da mesma coisa. Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça. Meus irmãos, quando ele diz, eu gostaria de facto, e o tempo, mas os textos são inesgotáveis, é por isso que eu normalmente não gosto de participar em grupos de trabalho, em grupo e equipa, porque tenho medo de monopolizar. Porque cada um de nós tem possibilidade, cada um de nós tem revelação, porque cada um de nós tem o Espírito de Deus quando nós damos a nossa vida a Jesus. Cada um de nós recebe a mente de Cristo. Agora, meus irmãos, eu quero vos dizer, aquilo que a palavra de Deus diz é que só há um Senhor. Nós não somos dualistas. Não há um Deus do bem e um Deus do mal. Não há um yin e um yang. Não há isso na Bíblia Sagrada, na revelação divina. O que nós temos na Sagrada Escritura é a revelação de um único Deus. Ele é o único Senhor. Ele é soberano. E todas as coisas estão debaixo do seu controle. Oseias, no capítulo 6 e no versículo 3, ele diz, outro profeta, ele diz, profeta agora menor, o outro era considerado maior, mas apenas pela dimensão do livro. Ele diz, esforcemo-nos por conhecer melhor. Meus irmãos, esta é uma mensagem, se quiserem, é uma explanação, é uma exposição. Olha, eu vou dizer até mais, é uma gritaria. Isto é uma gritaria apenas para dizer o seguinte. Aqueles que já começaram, continuem. Aqueles que pensam que já vão muito adiante, continuem. Aqueles que acham que vão muito atrás, continuem. Aqueles que já se sentaram de cansados, levantem-se. Há muito mais para conhecer e há muito mais para saber. Esforcemo-nos por conhecer melhor. Não é apenas conhecer mais, mas é conhecer melhor ao Senhor. A sua vinda é certa como o aparecimento da aurora. Virá até nós como a chuva do inverno ou os chuviscos que na primavera regam a terra. E Deus não pede desculpa e agora é por brincadeira. Há aqueles que gostavam que nunca chovesse, tivesse sempre sol e eu ainda não percebi porquê. Isso é uma guerra lá em casa. Quando chove está mau tempo. E eu disse, mas porquê? Quando chove está um excelente tempo. Ai de nós se não chovesse. E Deus não tem esse prurido e Ele diz, virá até nós como a chuva no inverno, no tempo próprio. E virá-nos como chuviscos na primavera que regam a terra. E eu quero, meus irmãos, agora partilhar convosco, tenho poucos minutos mesmo, mas eu escolhi 2 homens do Velho Testamento,
Um deles viu as coisas mais extraordinárias que nós gostaríamos de ver. Nem os filmes podem, de alguma maneira, nos colocarmos diante das coisas incríveis que Moisés ele viu. E no meio dessas coisas e dessas manifestações extraordinárias do poder miraculoso de Deus, da forma como Deus ele operou, como Deus ele realizou a sua vontade, Moisés ele tinha um desejo. E eu hoje gostava de ter apresentado, para além daquelas imagens, e ainda vou apresentar um dia destes, mas há uma pessoa que está em falta comigo para me passar isso, que são as grandes expectativas e projeções dos próximos anos daquilo que o homem pensa alcançar. E nós vamos ser bombardeados com coisas inimagináveis daquilo que o homem se prepara para realizar. Não deixemos que a nossa fé vacile, porque o nosso Deus é muito maior e está muito mais acima de tudo isso. Moisés viu o sobrenatural de Deus de uma forma extraordinária, mas há uma altura em que ele tem o atrevimento, que eu acho que todos nós devemos ter. Agora temos que estar disponíveis para a maneira que Deus queira realizar aquilo que Ele diz, ou que nós lhe pedimos para que Ele faça. Mas o maior desejo que nós podemos ter é este que Moisés teve no seu coração. Mostra-me, rogo-te, peço-te. Não te peço mais nada. Estava mesmo com vontade, quando me preparei, a pergunta que eu ia colocar era: qual é o desejo que se Deus viesse a ti em sonho, tu irias pedir que Ele realizasse? Eu sei que tenho alguns, mas não sei mas este seria aquele que é o inexcedível, o não ultrapassável, inultrapassável do ponto de vista humano. Mostra-me a tua glória. Filipe disse a Jesus: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. É suficiente entendimento e revelação espiritual. Ele diz que, passando o Senhor diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia de 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o pecado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até à 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, não é mérito, é graça. Se agora achei graça, Senhor. Ele aproveitou aquele momento de graça, diz: segue no nosso meio conosco, porque este povo do qual ele fazia parte é duro de servir. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado. Toma-nos por tua herança. Toma-nos por tua herança. Tenho pena de não poder gastar mais, mas estou em cima da hora, já passei um bocadinho, vou pedir a vossa paciência. Um outro homem do Velho Testamento, em circunstâncias totalmente opostas, no meio de um sofrimento difícil para nós de atingirmos. O seu corpo chegou a ser uma chaga, com um caco de barro, ele raspava o seu corpo num sofrimento difícil para nós de o descrevermos. Diz a palavra de Deus que em todas essas coisas ele não pecou naquilo que foi uma das lutas espirituais, que não foi entre Jó e o diabo, não foi entre Jó e Deus, não foi entre Deus e Jó, foi entre Deus e o próprio inimigo. E o inimigo e Deus, porque considerava que Jó apenas servia a Deus pelo interesse das coisas boas com que Deus o mimava. E desde que depois de Jó ter passado por tudo isso, desde que Jó chegou à declaração da conclusão de todo esse processo da sua vida, de em extrema dificuldade perante Moisés, e algo muito diferente, embora Moisés não foi excluído de dificuldades, mas Jó é quase como que um protótipo no Velho Testamento das grandes aflições pelas quais um justo ele pode passar. E ele acaba por dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. E eu gostaria de terminar com um texto do Novo Testamento. Um encontro de Jesus com uma mulher. Jesus
inibia nem se coibia de ter esses encontros. Aquilo que eu queria, francamente, era aquilo que eu queria, não tenho tempo e não vou fazê-lo. Também não quero abusar. Mas a todos aqueles que nos visitam nesta manhã e receberam nas pastas um Evangelho de João, fácil de ler, simples, linguagem contemporânea, no capítulo 3, vocês têm um dos encontros mais deliciosos de Jesus com uma mulher. Revelação incrível, porque nós não sabemos hoje qual era o estatuto ou qual não era o estatuto. Qual era a insignificância de uma mulher, e então samaritana, e do comportamento que aquela mulher ela tinha. E aquela mulher, e isto lê-se na parte que tem o número 4 deste Evangelho de João, e vale a pena ler. Não apenas uma, 2, 3, 4, 5. E eu apenas chamo a atenção do seguinte: verifiquem como é que Jesus, Deus feito homem, Deus como homem entre os homens, Ele desata os nós da vida daquela mulher. Até ao ponto daquela mulher receber a grande revelação de que Jesus Cristo, Ele era o Cristo. Ele era o Messias. Ele era o enviado da parte de Deus. Ele era o Filho do Altíssimo. Mas o texto para o qual eu gostaria de chamar a vossa atenção é este. É apenas um versículo que é o 4:10. Em que Jesus, Ele diz para aquela mulher: se tu conheceras o dom, se tu conheceras aquilo que Deus tem para dar, se tu conheceras qual é a dádiva de Deus, respondeu-lhe Jesus: e quem é aquele que te pede? Tu lhe pedirias, ele dava-te água viva. A água que sacia não apenas a sede do corpo, a água que sacia a sede da alma, a sede que sacia a sede da essência do ser humano, aquela sede mais profunda do homem que só Deus pode saciar. E aquilo que eu não resisto a partilhar é que este é dos textos, eu um dia voltarei novamente a falar sobre ele, porque é dos textos, a mim derrete mesmo. Porque no outro eu não tive tempo, quando ele fala Deus deslumbrante, Deus magnífico, Deus extraordinário, Deus que perdoa, Deus clemente, Deus cheio de misericórdia. Ali vemos Deus. Ali vemos Jesus, Deus feito homem, anónimo, incógnito, desconhecido para aquela mulher, apresentando toda a sua necessidade naquele momento. Mulher, dá-me de beber. Como é que tu, sendo homem, me pedes a mim que sou mulher para que eu te dê de beber? Jesus apenas estava a procurar consertar, apenas a procurar resolver um dos nós mais complicados do ser humano, aprisionado pela mentira do inimigo, que é que Deus, Ele é um Deus que é avarento, ou um Deus que é hostil, ou um Deus que não quer resolver o dilema e o problema do homem, ou que é Ele o culpado disso. Não. Mulher, dá-me de beber. Para logo mais um pouco adiante dizer-lhe: se tu conheceras a dádiva. Se tu conheceras. Sabem qual é o problema do homem? A ignorância, muitas das vezes ilusão, mentira, acerca de um Deus que não é o Deus das Escrituras. Eu no início estava para dizer uma coisa que vou dizer agora. Deus nos livre daquilo que foi o síndrome, ou aquilo que é o síndrome de Lucifer. Talvez a criatura que esteve mais perto e mais íntima, pelo menos na descrição que nós temos em alguns dos textos, é aquele que não entende nada de Deus. O seu coração está longe de Deus, embora ele saiba que Deus é Deus. Mas o seu coração não percebe o coração de Deus. Jesus, ele veio para os religiosos não o reconheceram, apesar de estarem cheios de religião e de teologia. E eles não reconheceram Jesus Cristo. Mas através da palavra, pelo Espírito Santo, cada um de nós pode ter esta revelação, pode ter este entendimento. Nesta manhã há água viva para todos nós. Não importa se já bebeste muito, bebe, 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 bebe. Bebe. Bebe da água que é Jesus, bebe, bebe. Só não digo para te afogares, porque ela também não afogava, mas bebe de Jesus. Conhece a Deus, conhece o poder de Deus, conhece a misericórdia de Deus,
Conhece a longanimidade de Deus. Conhece a clemência de Deus. Conhece o amor de Deus. Conhece o perdão de Deus. Conhece a graça de Deus. Conhece a sublimidade de Deus. Conhece a majestade de Deus. Conhece a santidade de Deus. Conhece a justiça de Deus. E à medida que vais conhecendo, tu vais sendo liberto. E à medida que vais conhecendo, tu vais alcançando vitória. E à medida que tu conheces, o diabo vai ficando cada vez mais longe e cada vez mais inofensivo, porque tu conheces aquele que é Deus e tu não dependes mais de ti, mas dependes dele, porque não é aquilo que tu dizes e aquilo que tu fazes, é aquilo que Deus diz e aquilo que Deus faz, porque é aquilo que Deus opera e aquilo que Deus realiza, e a partir de um determinado momento já não queres saber nada acerca daquilo que é o inimigo, porque tu estás concentrado naquele que é o Senhor. E o inimigo diante de Deus não é nada, porque só Deus é o Senhor. Só Ele é o Senhor. Conhece Deus. Meus irmãos, vamos como igreja ser uma igreja que conhece a Deus. Que conheçamos, meus irmãos, Deus quer se dar a revelar, mas há algo que nós temos que fazer. Nós temos que buscar, nós temos que ler, nós temos que ter intimidade, nós temos que reconhecer a nossa sede, nós temos que clamar, nós temos que estar dispostos a obedecer. E quero dizer nesta manhã que não importa que tu ainda não saibas tudo, avança em fé, em passos de obediência, e Deus vai se dar a conhecer a ti. E não importa se já tu tens muitos anos deste conhecimento, ainda há muito mais para conhecer. E há uma coisa, se tu não demonstrares aqui nesta terra o desejo de conhecer a Deus, então não adianta desejares o céu. Porque só vais ter uma matéria para estudar lá. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus. Não vai haver falta de concentração, que é aquilo que eu tenho com os meus alunos. Não vai haver distração. Não vai haver dificuldade de apreensão. Vamos estar num crescente. Mas no céu, o único que nos vai interessar é porque aqui nesta terra, aquilo que nos interessa só é Jesus, 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 Jesus. Eu tinha ali um texto e eu não resisto. Eu levo depois nas orelhas, mas pronto. Amados, na Bíblia para todos diz, queridos amigos, agora somos filhos. Agora somos filhos. E nesta manhã, se ainda não és filho, em Jesus Cristo, o Pai te dá o poder de seres feito filhos de Deus aos que creem, no nome de Jesus. Mas aquilo que havemos de ser ainda não é totalmente claro. O que sabemos é que, quando Jesus aparecer, meu irmão, cheira a heresia, mas não é. É a palavra de Deus. A palavra de Deus não diz que é quando nós chegarmos a Ele. É quando Ele se revelar e vier até nós e se manifestar. A palavra de Deus diz, o que sabemos é que quando Jesus aparecer, havemos de ser iguais a Ele. Porque havemos de o ver tal qual Ele é. E tudo bem, agora ficávamos de férias, até à espera que Ele se revelasse, não? E todo aquele que tem esta esperança purifica-se a si mesmo. Meu irmão, vamos conhecer a Deus. Meu irmão, dá a mão ao irmão que está ao teu lado e dizer, irmão, eu quero ser parceiro contigo nesta busca de conhecer a Deus. Um compromisso. Meus irmãos, como disse Spurgeon, eu sei que nesta manhã aqui neste lugar há mágoas, há feridas, há chagas, há nós, há lutas, há tribulações, há fraquezas, há dúvidas, há distrações. Mas eu quero dizer em nome de Jesus que no conhecimento de Deus há cura, há libertação, há consolo. Nós sermos soltos e o poder de Deus está aqui para tocar, para que nós experimentemos isso. Nesta manhã, cura sobre nós, cura sobre as nossas famílias, cura nos nossos locais de emprego, cura na nossa vizinhança, cura entre nós como igreja, como comunidade da fé, no conhecimento de Deus.
Conhece a Deus e o perdão que tu não és capaz de dar, Deus em Jesus te vai dar. E aquilo que tu não consegues esquecer, Ele vai fazer com que tu, não esquecendo ainda, tu consegues passar por cima. E aquilo que tu sentes ainda como uma culpa na tua vida, como ouvíamos nesta manhã, o conhecimento de Deus vai levar a tu saberes que já não há condenação nenhuma para ti, porque Deus é Deus clemente, porque Deus é Deus que perdoa, porque é Deus que Deus não tem em consideração a nossa iniquidade, apesar de não inocentar o culpado. Ainda é aquele que perdoa. É aquele que perdoa. É aquele que perdoa. É aquele que perdoa. Vamos ser corpo. E vamos estabelecer nesta manhã um compromisso diante de Deus. Conhecê-lo. 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 2 anúncios só para terminar. Quem quiser um destes evangelhos para si ou para oferecer, nós temos em quantidade suficiente. Através da palavra nós conhecemos a Deus. Através de Jesus, encontros como este com o da mulher samaritana, nós conhecemos. Quem quiser dar a conhecer onde nós nos encontramos com um cartão que tem a ver precisamente com isto, Jesus, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, nós também temos para que vocês possam utilizar. Mas eu gostaria de deixar um anúncio muito especial. Mesmo especial. Mesmo especial. O pastor Álvaro está a liderar um projeto. E os jovens vão avançar e já chegaram os livros, eu tenho ali e posso hoje já entregar aos jovens. De um estudo no Evangelho de João feito em grupo. Mas nós não gostaríamos que fossem apenas adolescentes ou jovens a refletirem e meditarem no Evangelho de João, mas alargarmos a outros irmãos de uma forma simples. Olha, não vai haver a gritaria porque eu não vou estar a pregar, nem sequer sei se lá, e se eu para lá estar lá vou fazer um voto, não é de silêncio, mas é de contenção, para aprendermos todos, para lermos todos, para crescermos todos no Evangelho de João, lendo partes e deixando que este texto nos invada e tome conta de nós e ilumine a nossa vida e nós cresçamos no conhecimento acerca de Deus, através de Jesus, aquele através do qual nos dias de hoje Ele nos fala e Ele se revela. É uma publicação do GBU, juntamente com a Aliança Evangélica e o GBU, a Sociedade Bíblica, a Aliança Evangélica e o GBU. E nós pretendemos, muito interessante, muito bem apresentado, muito singelo. E é apenas para fazermos esta prova, e eu volto novamente a dizer, não nos iludamos. Com o Espírito Santo, a palavra de Deus torna-se clarinha para nós. O problema não é nós não entendermos. O problema é nós não vivermos aquilo que entendemos. Mas vamos prosseguir em conhecer ao Senhor e experimentar essa graça dele na nossa vida. Eu peço encarecidamente aos irmãos que me perdoem. Eu sei que o tempo é para acabar à hora. Sei que eu não respeito. Pronto. Mas eu espero na vossa benevolência também.